né, para esse risco especificamente. Então, prover advertência contra voo muito alto e perto do sol, manter rígida vigilância sobre o aeronauta, prover restrição na área de superfície aerodinâmica para evitar, né, que o aeronauta impetuoso voe alto, pode adotar os sistemas preventivos de limpeza e verificação. Então, são várias coisas que a gente pode adotar para que a gente consiga controlar esse risco que está lá e a gente ele deixa de ser uma categoria 4, catastrófica, para que ela passe a ser uma marginal, né, limítrofe. Então, a gente precisa fazer isso. Então, qual é outro risco que a gente pode identificar? A umidade. Né? Então, voar muito alto é a causa, perto da superfície do mar. Então, Billy, bota aí no slide. Então, qual é o efeito? As asas elas podem absorver umidade, aumentando de peso e falhando. Então, propulsão limitada, né, pode não ser adequada para compensar o aumento de peso. E resultado, o aeronauta ele poderá morrer, né, por queda também. Então, existem situações aí e também a categoria de risco 4. E quais são as medidas que podem ser adotadas? Né, advertir o aeronauta para voar a meia altura, né, onde só manter as asas secas, ou onde a taxa de acúmulo de umidade é aceitável para a duração da missão. Então, isso aqui é só para vocês verem como é esse modelo padrão que a gente faz de avaliação preliminar de risco. Então, existem muitos outros modelos, mas a gente precisa entender que a gente precisa levantar qual é o risco que foi identificado, né? Qual é a causa, né, aquilo ali, que vai desenvolver aquilo ali. Então, quando a gente está falando de causa aqui, a gente está falando um pouco qual é o perigo que está ali envolvido, né, um pouco de perigo e risco, e qual é o efeito de exposição. Eu estou falando do risco mais detalhado, que a gente precisa detalhar para saber qual é a consequência da exposição àquela situação que está ali. E aí conhecer a categoria do risco, que é muito importante. E por que a categoria de risco é importante? Mais uma vez eu vou falar para vocês. A categoria do risco é importante porque é a partir daí que a gente vai definir por onde vai iniciar o trabalho. Então, qual é a nossa prioridade? Porque imagina, se fosse uma coisa muito simples, né, desprezível, eu não precisaria atacar de imediato. Eu preciso dar atenção sempre àquelas que têm uma categoria de potencial mais grave para causar um acidente, né, a categoria catastrófica. Ok? E ela faz medidas de controle que devem aparecer aqui e sempre com os seus responsáveis. Então, de posse disso, né, que eu já falei para vocês, a gente já mostrou aqui, a gente vai apresentar um vídeo para vocês, onde juntos a gente vai fazer uma análise preliminar de risco. Ok? Para que a gente possa ver o que é que poderia acontecer, né, o que é que a gente poderia adotar para que esse acidente ele não acontecesse. Então, Billy, coloca aí, por favor. A gente vai mostrar o vídeo para vocês agora. With any luck, I should be head chef by next year. I've got this amazing fiance, who I won't be marrying this weekend because I'm about to be in a terrible accident. But really, I should have cleaned up the grease over there, and they should never put the deep fryer so close. Somebody help me! E aí, gente? Então, esse vídeo é bem chocante. Né? Então, o que acontece aí? Quais são as situações que a gente identifica aí, né, nesse vídeo? A gente conseguiu identificar. Tinha o piso molhado, né, a primeira situação que a gente aponta lá. Né? Tem a trabalhar o manuseio com material quente, né, e pesado. Então, são situações que a gente consegue adotar. Então, vou voltar aqui só para que a gente siga. Tá, vou mostrar para vocês aqui a análise preliminar de risco, aquele modelo padrão, para que a gente possa seguir, né? Não se atente ao que está escrito aqui, a gente vai só apenas seguir esse modelo. Tá? Então, quais são os riscos que a gente identifica lá, né? Qual é o primeiro risco que a gente consegue avaliar? Primeiro, a atividade, né? Vamos ver qual é a atividade que a gente vai avaliar ali. Então, a atividade é preparo de alimentos, tá? Então, essa é a atividade que a gente está avaliando aqui. Então, qual é o subsistema? Né? Transporte de panelas, né? Então, de uma área para outra. Então, esse aí é o subsistema que a gente está avaliando especificamente, né? A retirada de material que a gente vai tirar de lá do forno, né, até o transporte para uma outra área. Então, é isso que a gente está avaliando especificamente. Então, qual é o risco que tem lá? O primeiro risco que a gente deve avaliar lá, importante, que a gente tem o piso molhado, né? Então, a gente já consegue identificar. Então, o piso molhado, ele é a fonte, ele é um perigo, e que está lá descrito. Então, o piso molhado também, ele é um risco de acidente. Então, se ele é um risco de acidente, ele está lá presente, a gente precisa avaliá-lo. Então, qual é a causa daquilo ali? Então, é o transporte, né, com material, então a lavagem de panelas, então ali é a causa que acaba desenvolvendo aquela situação ali, aquele potencial que pode causar um acidente. Qual é o efeito? Então, o efeito
está descrito nesse vídeo que a gente assistiu aí. Então, qual é o efeito? Alguém pode cair, né? Então, risco de queda. Então, isso aí a gente já avaliou. Então, qual é a categoria desse risco? Então, vamos avaliar essa categoria de risco. Vou voltar aqui para vocês, tá no slide que a gente fala de categorias. Então, bota aí, por favor, Billy. Então, qual é a categoria que a gente está falando aqui? Então, será que é uma categoria desprezível? Né? Então, esse risco que a gente discutiu aqui é desprezível? Eu acredito que não. Então, se vocês avaliarem direitinho, a gente está falando um pouco de uma situação crítica a catastrófica. Por quê? Todos os trabalhadores que eles estão ali, né, dentro da cozinha, eles estão transitando naquela área, né, eles estão utilizando, fazendo transporte de material pesado, que pode acontecer esse potencial de acidente. Tá? Então, essa é a primeira situação que a gente identifica aí. Qual é a outra situação que a gente pode identificar? Material quente, né? Então, transporte de material pesado. Então, é outra situação que a gente identifica também que pode ter um potencial de risco de acidentes. Certo? Então, qual é a causa que tem isso aí? É o preparo de alimentos, né? Então, o equipamento, o tipo de panela que é utilizado. E qual é o efeito? Né? Então, queimaduras que possa haver ali dentro do ambiente de trabalho. Então, qual é a categoria de risco que a gente está avaliando aí? Então, essa categoria também é uma categoria de risco 4. Né? Então, por quê? Porque ela pode causar acidentes graves. Tá? Então, talvez a gente não tenha danos materiais irreparáveis, mas a gente está falando de vidas, então vidas é muito importante. Então, geralmente a gente considera, identifica como uma situação de risco grave e iminente. Então, quem já trabalhou, né, quem já trabalhou na área de cozinhas, de grandes restaurantes, identificou, então, o piso molhado nessas áreas aí, nessas atividades, elas são consideradas situação de risco grave e iminente. Por quê? Porque ali tem um potencial alto para causar um acidente. Então, ele pode cair, imagina, ele pode cair com a panela como a gente identificou aí nesse vídeo, mas ele também pode cair com algum material perfuro cortante, né? Então, ele pode cair com outro tipo de equipamento, pode escorregar até se machucar, batendo em alguma extremidade de algum equipamento que tenha dentro da cozinha. Então, isso aí a gente precisa prever. Então, o que a gente pode fazer para modificar ou para controlar esse risco que a gente está falando, especificamente do piso molhado? Né? Então, pode adotar tapetes antiderrapantes, né, que pode ser adotado na área lá, emborrachados. Pode ser adotado um EPI específico para que não haja o risco, né, de queda, mas aí a gente pode também ter a presença de outros contaminantes no piso que podem se juntar àquela água ali. Então a gente precisa, tudo isso tem que ser avaliado. Okay? Acho que a gente tem alguma pergunta, né, Tatiana? Temos sim, do Polo Arco Verde, os alunos Charleu e Barbosa. No caso de um projeto pioneiro, como deve proceder um técnico de segurança na elaboração de uma PR? Perguntam esses alunos. Muito bom, gente. Boa noite. Então, como é que a gente deve fazer, qual é o trabalho que a gente deve fazer nesse projeto pioneiro? Então, vamos supor, né, pessoal da área de construção civil. Então, o projeto ele está na planta ainda, né? Então, nada subiu. Então, como é que ele vai fazer a avaliação daquela situação ali? Então, vocês lembram quando a gente falou que era importante a gente avaliar eventos passados ou situações similares? Pronto, é a partir daí que a gente vai identificar essas situações. Existem, né, atividades, né, como corte e solda, pedreiro, marceneiro. Então, todas essas atividades aí, né, falando especificamente da área de construção civil, elas já têm pelo menos uma análise preliminar ou a gente já consegue identificar os riscos daquela atividade antes mesmo dela iniciar, porque a gente já conhece outros profissionais da área, né, que pode desenvolver, a gente já pode fazer essa avaliação por similaridade. Então, é isso que a gente vai adotar. E a partir, né, do projeto ele já ter iniciado, a gente vai sempre estar revisando. Então, é importante que a gente sempre esteja revisando essa análise de risco para que a gente possa identificar essas situações e poder controlá-las. Por quê? Se eu estou sempre revisando, eu estou alterando meu procedimento e estou fazendo novas avaliações para cada risco que possa haver dentro do ambiente. Então, ele é muito dinâmico. Então, uma análise preliminar de risco, ela não é apenas uma análise que eu faço, pronto, acabei, não vou mais fazer. Ela precisa também ser revisada. Temos mais alguma pergunta, Tatiana? Temos sim, do Polo Arapiraca, o aluno Lailson. Existe possibilidade do risco crítico estar camuflado dentro do desprezível? Existe alguma possibilidade desse risco crítico, né, ou catastrófico está inserido dentro desse risco desprezível? Bem, talvez sim e não. Por quê? Então, não sei se vocês viram que a análise de risco é uma análise qualitativa.
Então, se ela é qualitativa, não existe nada que eu possa, nenhum parâmetro que eu possa definir. Então, por quantidade, né? Então, não posso definir, um risco desprezível, ele tem a quantidade 3. Um risco catastrófico, ele tem número 20, né? Que seja equiparado com numeração. Então, a gente não tem esses números que a gente possa definir esses riscos. Ele é apenas qualitativo. Então, eu posso avaliar de um jeito e o trabalhador naquela área, ele pode avaliar de uma forma diferente. Então, está inserido dentro, né, daquele contexto